sendo usado como instrumento de Deus para a edificação da nossa vida. Deus abençoe, Marcelo. Boa noite, meus irmãos. Abra sua Bíblia comigo, em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. Vamos lá. Semana passada, domingo à noite, a gente tratou o versículo 10. Hoje a gente vai trabalhar com os versículos 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Esses dois versículos. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, Pai querido, Santo Deus, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite, agora, para ouvirmos a Tua voz, Pai, para entendermos a Tua palavra, a Tua revelação, a Tua direção para as nossas vidas. Te pedimos, Pai, que por meio do Teu Espírito que habita em nós, o Senhor de fato nos torne sensíveis aquilo que o Senhor quer nos dizer, Pai. Trabalha nas nossas vidas por meio da Tua palavra revelada e me ajuda como Teu servo a servir aos meus irmãos aqui nesta noite com a Tua revelação. Eu oro assim no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, semana passada a gente falou a respeito do versículo 10. Dessa que é uma das últimas bem-aventuranças. Na verdade, o texto que nós lemos hoje é uma complementação da última bem-aventurança. E nós aprendemos semana passada que bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Nós aprendemos semana passada e todas as vezes que nós mencionamos algo a respeito das bem-aventuranças, que Jesus, quando discorreu a respeito das bem-aventuranças, quando explanou a respeito das bem-aventuranças, ele quis que os seus discípulos tivessem em mente que cada uma das bem-aventuranças eram sim uma característica de um verdadeiro crente. Então, quando nós olhamos para cada uma das bem-aventuranças, nós devemos entender sempre que cada uma delas é uma das características de alguém que está em Cristo, de alguém que nasceu de novo, de alguém que é nova criatura, de alguém que é parte do reino de Cristo, de alguém que se submete voluntariamente ao senhorio de Cristo. Por quê? Porque foi colocado nessa posição por meio do novo nascimento, por meio da obra regeneradora do Espírito Santo. Por quê? Porque entendeu por fé quem Cristo era e sua obra também. Então devemos entender sempre que cada uma das bem-aventuranças apresentam para nós uma característica fundamental e essencial de um crente verdadeiro. E a última bem-aventurança que nós trabalhamos foi aquela que diz respeito àqueles que são perseguidos por causa da justiça. Diz respeito àqueles que são perseguidos porque de alguma forma são justos ou se parecem com Cristo. E Cristo vai dizer: a essas pessoas pertence o reino dos céus. Mas, meus irmãos, trabalhando com o texto que nós lemos hoje,
Por que, de fato, um crente é perseguido? Por que o crente é perseguido? Em primeiro lugar, devemos entender que um crente é perseguido porque ele é diferente de todos os que não são crentes. Entenda, um crente é perseguido porque ele é diferente de todos os que não são crentes. Foi o próprio Jesus Cristo quem disse que ele não veio trazer a paz, mas sim a espada. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que uma das marcas de seu ministério seria a divisão e a separação. Meus irmãos, o Evangelho estabelece uma divisão clara entre quem é crente e quem não é crente. O Evangelho estabelece uma divisão clara entre quem crê e quem não crê, entre ímpio e crente, em quem não crê e por isso não obedece a Deus, e quem crê e portanto obedece a Deus. O Evangelho, ele distingue as pessoas. Certamente o Evangelho faz distinção entre dois grupos de pessoas. E quando nós olhamos para a história da igreja, nós aprendemos que é justamente por isso que o incrédulo persegue o crente. O incrédulo comprova o fato de que ele é diferente do crente, justamente quando ele persegue o cristão, justamente quando ele é impulsionado a perseguir o crente. Esse antagonismo que existe entre os dois grupos de pessoas, ele é manifesto quando o incrédulo se posiciona para perseguir o crente. Em outras palavras, essa bem-aventurança, ela diz respeito a uma espécie de teste que autentica a veracidade do novo nascimento na vida dos crentes. Se somos perseguidos por causa da justiça, está aqui uma prova de que nascemos de fato de novo. Está aqui uma prova de que fomos de fato regenerados. Por quê? Porque se recebemos a natureza de Cristo, assim como Cristo foi perseguido, nós também seremos perseguidos. Se Cristo sofreu perseguição, logo também sofreremos. Por quê? Porque somos parecidos com Ele. Em outras palavras, um crente é essencialmente, fundamentalmente diferente do ímpio. E o ímpio reconhece essa verdade. Presta atenção, meu irmão. Um crente não é alguém parecido com todo mundo, apenas com algumas leves modificações. Vou repetir, o crente não é alguém parecido com todo mundo, apenas com leves modificações. Pelo contrário, é alguém essencialmente diferente. Possui sim uma natureza diferente. Ele é, por essência, uma pessoa diferente. Ele recebeu de fato uma nova natureza, uma nova disposição, uma nova mente, um novo entendimento das coisas, uma nova lente para enxergar o mundo. E por causa disso, ele é de fato alguém essencialmente diferente. E por isso, ele é perseguido por quem não é cristão. Em segundo lugar, o cristão, ele é perseguido porque a vida dele é controlada e dominada por Cristo. Preste atenção, um cristão verdadeiro, um cristão de fato, é perseguido porque sua vida é controlada e dominada por Jesus Cristo. O crente, meu amado, ele é controlado e movido pela lealdade a Cristo. Como nós vimos aqui no texto, tudo o que lhe importa é fazer tudo por causa de Cristo. Por que crentes são perseguidos? Por estarem vivendo por causa de Cristo. Não é isso que diz o versículo 11?
Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem. O objetivo do crente é viver para Cristo e não para si mesmo. Existem pessoas que, na verdade, são desagradáveis e por isso são perseguidas. Existem pessoas que até se dizem cristãs, mas que todo o tempo pisam na bola e por causa disso são perseguidos. Mas o texto está dizendo, olha, bem-aventurado vocês são, quando por minha causa, em lealdade a mim, querendo me agradar, vocês forem perseguidos. A vida cristã, meu amado, deve ser controlada e dominada pelo Senhor Jesus Cristo. Todo o tempo, tudo deve girar em torno da ideia de que devemos de fato agradar a Cristo. Um cristão, sobretudo, é alguém que está o tempo todo olhando para a obra que Cristo realizou em seu favor na cruz. Entenda isso. O cristão é alguém que olha para a cruz e diz: Senhor, eu te louvo porque a mim foi dada grande salvação. Pai, eu te louvo porque eu fui comprado por um alto preço. Senhor, eu te louvo porque eu não pertenço mais a mim. Senhor, eu te louvo porque toda a culpa que estava sobre mim, toda a condenação do inferno por causa do meu pecado foi retirada. E portanto, Pai, eu vou viver para Ti. Portanto, Pai, eu decidi entregar a minha vida totalmente a Ti e dedicar toda ela à obediência à Tua palavra. Existem muitas pessoas fazendo jogo com a graça, até mesmo dentro da igreja. As pessoas dizem: Senhor, o Senhor morreu por mim, o Senhor levou todos os meus pecados, glórias a Ti. Mas eles vivem vidas medíocres diante de Deus. Eles usam da graça, usam da cruz, usam da justificação para cometerem todo tipo de atitudes que desagradam a Deus. Eles dizem: eu já estou salvo, já garanti o meu lugar nos céus, e é por isso que eu vou viver a vida do meu jeito. Como nós vimos hoje de manhã, na escola dominical com jovens, cristãos até mesmo preguiçosos no que diz respeito à santidade. Mas um cristão autêntico, um cristão verdadeiro, ele não só olha para a cruz, mas retira da cruz todo o impulso necessário para a santidade. Ele diz: Cristo me valeu, Cristo me comprou, Cristo me resgatou. Eu não tenho como retribuir a Ele tudo o que Ele fez por mim. Só me resta então devotar toda a minha vida a Ele. Só me resta então dedicar tudo o que sou, o que tenho e o que farei a Ele. Um cristão é alguém que, acima de tudo, é controlado por Cristo e por isso ele é perseguido. O cristão é alguém que, por causa da graça, se apresenta diante de Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. O cristão é alguém que, por causa da graça de Deus, santifica não somente o seu corpo, como também sua alma e seu espírito, como o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 26. Então, em segundo lugar, o crente, ele é perseguido, o crente de verdade, autêntico, genuíno, porque sua vida é dominada e controlada por Cristo. E as pessoas não gostam disso. As pessoas rejeitam esse tipo de comportamento e esse tipo de atitude, assim como rejeitaram a Cristo. Em terceiro lugar, o crente também é perseguido. Por quê? Porque sua vida é controlada por uma perspectiva da eternidade. Entenda, em terceiro lugar, um crente é perseguido porque sua vida é controlada por uma perspectiva da eternidade. Veja o que Jesus Cristo disse no texto que nós lemos: regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram
aos falsos profetas que viveram antes de vós. Meus irmãos, este é um ensino que pode ser encontrado principalmente em todo o Novo Testamento. Mais uma vez nós vemos aqui uma diferença fundamental entre o crente e o incrédulo. Mais uma vez nós vemos aqui uma diferença fundamental entre aquele que de fato nasceu de novo, se entregou a Cristo, e aquele que não conhece a Cristo. Aqueles que não conhecem a Cristo têm medo da eternidade. Aqueles que não conhecem a Cristo têm medo da morte. Aqueles que não conhecem a Cristo evitam de todas as maneiras falar a respeito destas coisas. Perceba o que acontece no mundo. Perceba toda a realidade que há neste mundo. Tudo gira em torno do agora. Tudo gira em torno do quanto eu posso ser feliz. Tudo gira em torno do hedonismo, de uma filosofia de vida baseada no prazer. Quanto mais eu tenho, quanto mais eu recebo, mais feliz eu sou. Tudo está destinado ao aqui e agora. Tudo está ligado ao que nós podemos ver. O incrédulo evita pensar nas coisas do mundo. Na verdade, ele se esconde atrás de uma busca desenfreada pela felicidade. Outro dia, ouvindo na televisão uma entrevista com um ateu, e ele dizia o seguinte: perguntaram para ele, o que você espera encontrar depois da morte? Sabe o que ele disse? Ele disse o seguinte: olha, eu, de fato, queria muito poder acreditar que existe algo além dessa vida, mas eu não creio. Eu não consigo crer. Meus irmãos, não vamos entrar aqui no mérito do ateísmo real. A Bíblia nos ensina que o ateísmo é uma negação da existência de Deus, muito mais do que falta de fé na existência de Deus. Mas as pessoas que não conhecem a Cristo evitam pensar na eternidade, evitam pensar na morte. Agora, o crente, por sua vez, é alguém que medita muito acerca das realidades eternas, e mais do que isso, fixa nelas os seus grandes pensamentos. Um cristão verdadeiro é alguém que se guia, é alguém que dirige a sua vida com base no que ele vê, além do que ele pode enxergar com os seus próprios olhos. O cristão é alguém que enxerga além do que ele pode ver com os seus próprios olhos. O cristão é alguém que olha de fato para a eternidade, para as coisas como elas realmente são. O cristão é alguém que enxerga algo que está acima do que todas as outras pessoas podem ver. E é por isso que ele se importa muito mais do que virá, com o que virá, do que o que está acontecendo agora. É por isso que para ele muito mais importa os galardões que virão no céu do que os sofrimentos ou os prazeres que ele pode adquirir ou experimentar nesta terra. E é por isso que muitas vezes muitos cristãos são perseguidos, porque eles vivem como se a sua cabeça estivesse nas nuvens. Na verdade, a Bíblia nos ensina que nós não somos deste mundo, não pertencemos a ele e caminhamos para a nossa pátria celestial. E é por isso também que somos perseguidos. Então entenda, um crente é perseguido porque ele é diferente de todas as outras pessoas que não são crentes. Em segundo lugar, um cristão é perseguido porque sua vida é controlada e dominada por Jesus Cristo. E em terceiro lugar, um cristão é perseguido porque sua vida também é controlada por uma perspectiva da eternidade. Estas coisas separam os cristãos de todos aqueles que não são cristãos. Mas a pergunta que nos cabe nessa noite é a seguinte:
Como um cristão deve encarar a perseguição? Veja, eu não falo de tribulação aqui, eu falo de perseguição. Como um cristão deve encarar a perseguição? Antes de a gente entrar nessa questão, eu queria que você entendesse que as perseguições na vida dos cristãos podem se apresentar de várias maneiras, de várias formas. Na forma de violência, na forma de prisão, de isolamento, castigos, maus tratos, morte, fuzilamento, mas também pode ser exemplificada com uma perda de emprego, com gracejos, insultos, até mesmo cochichos. Não há fim quantas possibilidades de perseguições. Mas é preciso dizer que nada disso nos importa. O que nos importa mesmo é como nós devemos reagir diante dessas tribulações, diante dessas perseguições. De fato, é isso o que nos importa. Em primeiro lugar, um cristão, diante de uma perseguição, deve entender que ele não deve retalhar quem o perseguiu. Entenda, um cristão não deve retalhar quem o perseguiu. Desde já é preciso que seja dito que é muito difícil não desejarmos revidar. É muito difícil não desejarmos retalhar. E assim conter os nossos próprios impulsos. Para algumas pessoas é mais difícil ainda. Mas nós precisamos entender que Jesus não revidou. E Ele deixou para nós um exemplo. E Ele disse que nós deveríamos ser semelhantes a Ele. Diante da perseguição, meus irmãos, nós devemos reter aquela palavra de ira e de revolta diante do que nos acomete. Entenda, retalhar é mostrar-se igual ao homem natural. O homem natural é assim, ele sempre retruca na mesma moeda. O homem natural é assim, ele sempre age com base nos seus próprios impulsos. Ele sempre quer dar o troco. Na mente do homem natural é olho por olho e dente por dente. O homem natural procura autopreservar-se acima de qualquer coisa. Seus direitos não podem ser violados. Agora entenda, é exatamente por isso que o crente não deve retalhar, porque ele não é um homem natural. Nas palavras do apóstolo Paulo, o crente é o homem espiritual, não porque ele é mais santo do que os outros, mas porque de fato ele nasceu do Espírito, porque de fato ele possui uma nova natureza. Então entenda, um crente não deve retalhar diante da tribulação ou da perseguição sofrida por causa da justiça de Cristo. Por quê? Porque ele é essencialmente diferente de todos os homens naturais. Não é como um animal, escravo do seu próprio pecado. Pelo contrário, ele se torna cada vez mais semelhante a Cristo, porque ele é transformado de glória em glória na imagem dele, por intermédio da obra santificadora do Espírito Santo. Então entenda, um cristão diante da perseguição não deve retalhar, porque ele é diferente de todos os outros. Na verdade, ele não está aqui para reivindicar os seus direitos. Por quê? Porque ele segue os passos daquele que, tendo todas as coisas, sendo Deus acima dos céus e de todas as coisas, tornou-se homem e servo e foi obediente até a morte de cruz. Este é o nosso exemplo, este é o nosso alvo. Por isso um cristão não deve retalhar, assim como Cristo não fez. Em segundo lugar, um cristão também, diante da perseguição, por causa
do nome de Cristo, por causa da justiça, não deve ficar ressentido. As coisas começaram a ficar um pouco mais difíceis. Primeiro nos foi dito que um cristão não deve dar o troco. Em segundo lugar, nos é dito que um cristão não deve ficar ao menos ressentido. Meus irmãos, isso com certeza é muito mais difícil. Talvez você tenha até descoberto que você não se ira, ou que você não retruca quando é perseguido. Mas é possível também que você tenha descoberto que você, diante das perseguições, é acometido de ressentimento, você se ofende, e você, por causa disso, sujeita o seu coração a uma disposição amarga e dura em relação ao ofensor. Meus irmãos, essa não deve ser a atitude do cristão. Ele não deve só conter os seus atos, ele não deve não somente conter as suas atitudes, mas também deve conter o seu rancor, o seu senso de justiça próprio. Eu gosto muito do apóstolo Paulo quando ele diz: olha, embora em nada a minha consciência me acuse, eu não julgo a mim mesmo. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, se sou perseguido, eu não sei se porque sou inocente ou culpado. Muitas vezes nos ofendemos, muitas vezes nos ressentimos contra as pessoas que nos perseguem por causa de um falso senso de justiça. E dizemos: sou perseguido porque sou inocente, sou perseguido, mas não mereço. Meus irmãos, não cabe a nós nos julgarmos. Cristo é quem deve fazer isso. A palavra de Deus é quem deve fazer isso. É ela quem deve expor o nosso próprio coração. Então entenda, você não deve ficar ressentido quando você for perseguido. Não só não retrucar, como também você não deve ficar ressentido quando você for perseguido. Em terceiro lugar, você deve entender que diante de uma perseguição, você não deve ficar deprimido. Você não deve retalhar, você não deve ficar ressentido. E em terceiro lugar, você não deve ficar deprimido. Algumas pessoas até dizem: eu não tenho rancor, eu não retruco nenhuma perseguição, eu não pago na mesma moeda. Mas a perseguição é algo que me deixa deprimido e infeliz. Às vezes nem por causa do evento em si, mas a pessoa acaba se sentindo oprimida no seu interior. E muito disso tem a ver com aquela pergunta: Senhor, por quê? Por que isso tem acontecido comigo? Por que o Senhor tem permitido que essas coisas aconteçam na minha vida? Senhor, por que eu estou sendo tratado desse jeito? O Senhor não é soberano sobre todas as coisas? E então essa pessoa começa a andar de cabeça baixa, começa a se lamentar, e por causa disso começa a perder também as rédeas da sua vida cristã. Ele se afunda no nível de tristeza contínua e constante. Meus irmãos, Jesus denuncia essa atitude. Jesus aponta essa atitude quando ele diz: regozijai-vos e exultai quando vocês forem perseguidos. Jesus coloca esta questão em termos positivos. Ele diz: quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome, vocês devem regozijar e exultar, vocês devem se alegrar. Por quê? Porque existe um lugar esperando por vocês no céu. Você sabe o que mais, meus irmãos?
Esta verdade aponta para o fato, para o maravilhoso fato de que ninguém pode ser cristão pelos seus próprios esforços. Perceba do que eu estou falando aqui. Eu estou falando de coisas aqui que são impensáveis para aqueles que não conhecem a Deus. Talvez alguém ouça o que eu esteja dizendo aqui e diga: isso é um absurdo. Como assim eu devo me alegrar? Como assim eu devo me regozijar diante das dificuldades, diante dos insultos, diante das calúnias, diante das perseguições? E é exatamente por causa disso que a salvação, que a santificação não é uma questão de esforços humanos apenas. Assim como, sem ao menos escolhermos, fomos reconciliados com Deus por meio da obra de Cristo, assim como um dia o Espírito fez uma obra em nós, dentro de nós, obra que nós mesmos nem decidimos que fosse realizada em nós, nós também devemos entender que é só por meio da graça, por causa da graça, que podemos nos regozijar e nos alegrarmos diante das perseguições. Isto é o que é ser crente. Quando você estiver sendo perseguido e os homens estiverem dizendo toda espécie de falsidade contra você, então regozije-se e exulte. Para o homem natural, isto é impossível. Ele não pode não reagir, ele não pode não se ressentir, quanto mais se alegrar com esse tipo de perseguição. E é exatamente por isso que esta verdade está acima da nossa capacidade, e por causa disso nos é dada como um benefício do poder de Deus que opera em nós. É para isso que fomos chamados. É por isso que Deus operou em nós uma obra fundamentalmente transformadora. Cristo diz: regozijem-se e alegrem-se quando vocês forem perseguidos. Mas, meus irmãos, por que o crente deve se alegrar? Caminhando para o final. Por que o crente deve se alegrar? É lógico que não é o simples fato de passar por perseguições. Jesus não diz respeito aqui a uma autoflagelação, ou Jesus não fala a respeito do prazer diante do sofrimento. Jesus não está dizendo algo a respeito de um sentimento mórbido, ou alguma coisa desse tipo. Meus irmãos, nós precisamos entender, a perseguição será sempre lamentável, sempre será lamentável. Jesus Cristo não está dizendo aquilo que devemos nos alegrarmos, simplesmente pelo fato de sermos perseguidos. O prazer não pode estar na perseguição em si, até mesmo. Por quê? Porque as perseguições, na verdade, são resultado da obra de Satanás neste mundo. As perseguições são resultado da atuação do pecado na vida das pessoas. Satanás governa muitas coisas, lógico que debaixo da soberania de Deus. Satanás influencia o mundo, o presente século, como o apóstolo Paulo gosta de dizer. Todo o sistema. E existe uma força que escraviza as pessoas chamada pecado. E quando somos perseguidos porque as pessoas são influenciadas pelo pecado e por Satanás. E de fato isso não é bom. Isso é lamentável. Toda ação do diabo, toda ação do pecado é lamentável. A perseguição em si não pode ser motivo de alegria. Entenda isso. Mas por que então um crente deve se alegrar?
quando for perseguido? Em primeiro lugar, ele se alegra porque esse tipo de perseguição, entenda, aponta para a verdade de quem ele é. Esse tipo de perseguição aponta para quem de fato ele é. Se você descobrir que está sendo perseguido, caluniado por causa de Cristo, saiba que você se assemelha aos profetas que foram servos seletos de Deus e que agora encontraram descanso na glória celestial. Isso deveria causar em você alegria. Entenda, Deus faz com que o próprio diabo se torne agente de bênçãos nas nossas vidas. O diabo, através de seus agentes, persegue o crente a fim de deixá-lo infeliz. No entanto, quando nós olhamos para a Escritura, nós percebemos que por causa do Espírito, nós devemos nos alegrar quando nós fomos perseguidos, ainda que debaixo da atuação de Satanás. Quando fomos perseguidos, devemos dizer, somos perseguidos porque de fato somos filhos de Deus. Somos perseguidos de fato porque fomos comprados por Ele. Somos perseguidos de fato porque possuímos uma nova identidade. Identidade essa que o mundo não reconhece. Então, quando você for perseguido, se alegre, porque isso de fato é uma prova de que você pertence a Cristo. É uma prova de que você de fato é um filho de Deus. Em segundo lugar, entenda que você deve se alegrar quando você for perseguido, porque a perseguição aponta para o fato de que você se parece com Cristo. Mais do que para o fato de que você pertence a Ele, a perseguição também aponta para o fato de que você se parece com Ele. Se somos caluniados e perseguidos por causa de Cristo, isso necessariamente significará que nossas vidas se tornaram semelhantes a dele. Se nos parecemos com ele, seremos tratados como ele foi. E de novo, isso implica no fato de que também nós pertencemos a ele. Em terceiro e último lugar, se você é perseguido por causa do nome de Cristo, por causa da justiça de Cristo em você, se alegre, porque isto aponta para o seu destino certo. Glória a Deus. Olha o que Jesus Cristo diz: regozijai-vos e exultai. Mas por quê? Porque é grande o vosso galardão nos céus. Grande é o vosso galardão nos céus. O que está em foco aqui, meus irmãos, é o fim da nossa carreira, o nosso destino final. É como se Jesus estivesse dizendo: se isso acontecer com vocês, será uma prova de que vocês estão indo de fato para os céus. Se o mundo persegue vocês, ele está dizendo que vocês não pertencem a ele. Ah, que bênção, que promessa, que maravilhas que não podem ser contadas, medidas, nem mesmo ditas na sua intensidade, ou na intensidade necessária, devida. O cristão é, sobretudo, alguém que não pertence a este mundo. E por isso ele se alegra muito, de acordo com as palavras de Pedro, se alegra com alegria indizível, principalmente porque ele não pertence a este mundo, e porque ele pertence a um outro reino, ao reino celestial, ao reino de Jesus Cristo, Senhor
sobre os céus e sobre a terra. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Pai Eterno, te agradecemos porque o Senhor nos comprou, nos lavou e tem operado em nós a obra da santificação. Agora, de fato, Pai, nos ajuda a encarar as perseguições de uma maneira que te agrade. Sim, somos diferentes e por causa disso somos perseguidos. Por isso, Pai, por meio da Tua graça, livra-nos de sentirmos rancor em relação àqueles que nos perseguem. Nos livre de toda atitude retalhadora em relação à perseguição. Mais do que isso, Pai, faz brotar em nós uma alegria que provém de um senso profundo de que pertencemos a Ti de fato e de que caminhamos para um encontro definitivo contigo, Pai. Molda os nossos corações e o nosso caminhar nesta terra, para que mesmo diante das tribulações e perseguições, continuemos testemunhando a respeito de quem o Senhor é. Dota a Tua igreja, a igreja do Teu Filho, com o dom da perseverança que glorifica o Teu nome, até mesmo diante das mais terríveis tribulações. Agora eu quero lembrar daqueles que de fato são perseguidos fisicamente. Eu lembro dos nossos irmãos na China, do Irã, da Síria, dos países onde de fato a Tua palavra, o Teu evangelho não pode ser proclamado. Tem misericórdia desses irmãos e faz brotar neles a alegria indizível, Pai, a alegria que provém do Teu Espírito e da Tua graça. Nós oramos assim no nome salvador de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos.